Hora das notícias do Legislativo, porque a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações ao Poder Executivo sobre as ações para conter a proliferação de escorpiões na cidade e o tratamento disponível, o chamado soro anti-escorpiônico, lá na rede de saúde. O documento foi protocolado pela parlamentar a partir da notícia da morte de uma criança após ter sido picada por um escorpião. A vereadora Guida Calisto protocolou o requerimento número 1601 de 2023, pedindo à Prefeitura Municipal informações sobre o período de escorpiões e o tratamento disponível na rede de saúde de Campinas. Segundo a vereadora, a motivação para apresentar o documento foi a notícia de uma criança que morreu após ter sido picada por um escorpião. No requerimento, a parlamentar ainda apontou que, neste período, a proliferação do animal é maior. Além disso, se não medicada rapidamente, a pessoa pode perder a vida, sobretudo crianças e idosos. E ele é muito perigoso, né? Caso tenha alguma picada, caso alguém venha a ser picado e não venha a receber o tratamento a tempo, pode levar à morte. Então essa é a nossa preocupação. Campinas conta com 67 centros de saúde e um dos questionamentos da vereadora é saber justamente se a rede de atenção básica está preparada para atender as pessoas que forem picadas por escorpiões. Guida Calisto também questionou o que a prefeitura tem feito em relação à proliferação de escorpiões na cidade. Se a Secretaria de Saúde tem insumos para oferecer o soro anti-escorpiônico e onde a população pode encontrar o medicamento. As famílias, a população precisa ser orientada. Tem gente que não sabe nem o que é o escorpião. Então, assim, as crianças brincam, né, nos locais. Eu acho que a gente precisa ter uma população muito bem orientada, muito bem informada para saber o perigo que é e o que tem que fazer. Se uma criança é picada, o que ela tem que fazer? Então, a gente precisa dessa orientação. E a segunda questão que a gente faz também no próprio requerimento é saber se a Secretaria Municipal de Saúde tem, né, os insumos, tem a medicação correta caso alguma criança ou alguma pessoa da nossa cidade vir a procurar a unidade da saúde básica para esse atendimento. Então, esse requerimento é um requerimento simples, mas é um requerimento muito importante para a nossa população. A Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais se reuniu pela 6ª vez no ano e deu parecer a 3 projetos de lei. Confira como foi. Com a participação dos vereadores Jorge Schneider e Paulo Búfalo, o vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, colocou em pauta os projetos para serem analisados. O primeiro projeto é a discussão e votação do parecer sugerido pelo vereador Jorge Schneider, favorável ao PLO 110/2022 e a emenda da folha 49, processo número 236362, de minha autoria, que institui no âmbito do município de Campinas o programa de valorização e apoio aos protetores independentes e cuidadores de animais domésticos abandonados e da outras providências. Vereador Paulo Búfalo. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, com 3 votos favoráveis, o projeto está aprovado. O segundo item que foi analisado foi o substitutivo total ao projeto de lei ordinário de autoria do vereador Carlinhos Camelô. Que altera a lei número 15.449, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas e da outras providências. O vereador Jorge Schneider já foi o relator, favorável. Como vota o vereador Paulo Búfalo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu também voto favorável ao projeto do vereador Carlinhos Camelô e também ao relatório do vereador Jorge Schneider. O item 3 da pauta, a vereadora Débora Palermo acrescenta artigo a uma lei de 2015. Que disciplina acerca do manejo de animais em clínicas veterinárias pet shops. O vereador Jorge Schneider já foi o relator, tem um voto.
O meu voto também é favorável a esse projeto de lei, como vota o vereador Paulo Búfalo. E eu também acompanho o relator, senhor presidente. Então, com 3 votos favoráveis, o projeto está aprovado aqui na Câmara Municipal de Campinas. O presidente da comissão, vereador Permínio Monteiro, explicou os trâmites sobre os 3 projetos aprovados. Com esses 3 projetos aprovados dentro desta comissão, agora o trâmite do projeto será no plenário, onde será discutido e colocado à votação para aprovação na Câmara Municipal de Campinas. Para mim é motivo de muita alegria, pois eu acredito nesse tema, eu acredito naquilo que nós fazemos na casa e principalmente nesse tema, porque nós precisamos dar voz e vez àqueles que não têm a voz. O vereador Paulo Búfalo agradeceu a presença do Flávio Lamas, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas. Nós aqui na casa atuarmos para poder fortalecer o conselho e a atuação que esse órgão tem na cidade, que é uma cidade assim, pioneira em ter esse instrumento, né? E precisa nos ajudar nessas elaborações e análises. Então, nessa reunião da comissão, é importante a presença, até porque é um acompanhamento rigoroso assim, dos projetos, não é uma coisa só ocasional. Então, queria cumprimentar, né, o conselho por fazer esse acompanhamento e ficar à disposição aí, presidente, quando precisar e eu puder compor a comissão, estou aí à disposição. Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão campineiro a José Jorge Thanos Júnior. A Câmara Municipal de Campinas entregou o título de cidadão campineiro a José Jorge Thanos Júnior. A iniciativa foi do vereador Luiz Cirilo. O homenageado nasceu em Presidente Prudente. É filho do senhor Jorge Thanos e da senhora Inês Vieira Ribeiro Thanos. É o primogênito de uma família de mais 7 irmãos. É casado com a Ana Maria Francisco dos Santos Thanos, famosa Aninha. Rádio, TV, escola, universidade, poesia, arte, amor. Pelo conjunto da obra, o homenageado desta noite, outrora também foi homenageado com a medalha Carlos Gomes, pelos serviços prestados ao povo e à cidade de Campinas. Advogado e jornalista, homenageado, estudou Direito na PUC Campinas, é mestre em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos e especialista em Teoria da Comunicação pela Faculdade Casper Libero. Eu não esperava essa apresentação do Cirilo, foi mais do que eu mereço. Mas eu tenho que marcar pontos importantes nessa minha trajetória. E eu tenho que agradecer a cada um de vocês. Então eu começo, porque hoje selecionei pessoas muito próximas para estar aqui comigo nessa homenagem. Então eu começo formalmente, filho, fui de Rotary muitos anos, tem que ter o protocolo. Então eu começo com aquela aquele chulo introito, prezados. Vocês são meus prezados amigos presentes nesse dia que é importante na minha história de vida. É muito importante. Importante porque eu passo a ser, como disse o Cirilo, adotado oficialmente na qualidade de filho da cidade de Campinas. Por iniciativa do vereador Juscelino da Barbarense, a Câmara entregou o título de cidadão campineiro ao Moacir Pereira. O homenageado nasceu em Porto Ferreira, São Paulo, no ano de 1955. Veio a Campinas com 18 anos para trabalhar e começou a estudar administração de empresas, curso pela qual se formou. É mestre e doutor em engenharia de produção. Foi professor de faculdade por 22 anos. É autor de 2 livros sobre logística. Autor da entrega do título de cidadão campineiro, o vereador Juscelino da Barbarense justificou a homenagem ao professor Moacir Pereira. E que é uma honra muito grande, doutor Moacir, estar lhe prestando essa homenagem,
Na verdade, me sinto lisonjeado em prestar essa homenagem, uma homenagem muito mais do que merecida, mesmo porque eu costumo dizer que na vida de todos nós, eu, pelo menos, eu me considero assim, depois do meu pai e minha mãe, as pessoas mais importantes da nossa vida é o nosso professor. Porque, afinal de contas, o início da nossa vida se começa nas escolas. Então, a gente tem, eu tenho uma lembrança até hoje dos meus primeiros professores que lecionaram, do primeiro aninho, né? Na época não existia pré ainda, já era o primeiro ano, a gente entrava, né? Depois que hoje, com essas mudanças todas aí, mas eu tenho na lembrança ainda o nome dos professores que me ensinaram as primeiras palavras, a pegar uma caneta, a pegar um lápis, né? Então eu tenho assim, um carinho muito grande de dizer que homenagear um professor, sinto muito honrado. Moacir Pereira também concluiu pós-doutorado no Centro de Tecnologia Integrado e, além de lecionar nessa área, idealizou e implantou, com o apoio dos alunos, o projeto Eco Eletrônico, cujo objetivo é coletar equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores e monitores, para o descarte adequado. Devido a esse projeto, Moacir Pereira foi homenageado com o diploma de mérito educacional Professor Darcy Ribeiro pela Câmara Municipal de Campinas em 2018 e agora é cidadão campineiro. E para mim, hoje, especialmente, né, exatamente por ser meu aniversário. Então, vereador, o senhor está me dando um excelente presente nesse momento. Tá? Então, muito obrigado. Agradeço aos colegas, professor Pedro, professora Vânia, professora Eliane, né, com os quais eu tive a honra de trabalhar no Unisal, né, e vieram me prestigiar de alguma forma aqui, né. E estava um pouco antes conversando com o vereador, Campinas, desde quando eu cheguei, me acolheu, né, e fui buscando as oportunidades, né, e quando a gente busca, a gente consegue, com a graça de Deus, crescer. Né? Então, com muita honra, estou recebendo esse título e, mais uma vez, agradeço imensamente ao vereador Juscelino pela proposição. E hoje é quarta-feira, portanto, é dia de reunião ordinária, a 48ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos. Entre eles está em votação final o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que cria a Rota Turística das Águas na região sul do município, que vai ser composta pelo Parque das Águas, no Parque Jambeiro, o Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa, Lagoa do Parque Jambeiro, a Reserva Florestal Serra d'Água, também no Parque Jambeiro, o Moinho de Vento, no Swiss Park, e o Parque Botânico Amador Aguiar, também no Swiss Park. Está entre os itens para serem votados um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que cria o Observatório da Violência contra a Mulher, que deverá focar na composição de dados e elaboração periódica de estatísticas sobre as mulheres atendidas pelos diversos profissionais da estrutura das políticas públicas aqui de Campinas. Para você ficar muito bem informado, conferir tudo o que vai ser discutido e votado, a pauta completa é só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Você pode assistir a reunião ordinária do plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo.